A comunicação pode ter diferentes direções e fluxos. A comunicação vertical pode ser descendente, ou de cima para baixo, que é aquela que flui para um nível mais baixo, iniciando pela administração de topo, descendo por meio dos níveis de gerência e chegando aos trabalhadores de linha ou até aqueles que não exercem cargos de supervisão. Apresenta o perigo de sonegação de informações. A outra forma de comunicação vertical é a comunicação ascendente, ou de baixo para cima. Nesse caso, o fluxo de informações ascende dos níveis inferiores até os superiores ou gerenciais e tem a função de manter informados os níveis superiores em relação ao que os níveis inferiores estão produzindo, bem como problemas que vêm atravessando, sugestões para melhorias e como estão se sentindo em relação ao trabalho e à organização. Também se verifica na comunicação ascendente a filtragem de informações. A ocorrência dá-se na redundância em transmitir aos superiores as informações desfavoráveis, como no caso da identificação de problemas e de falhas no desempenho alcançado. O tipo de comunicação horizontal ou lateral ocorre quando a comunicação acontece entre membros do mesmo grupo de trabalho, entre membros de grupos de trabalho do mesmo nível, entre gerentes do mesmo nível ou entre quaisquer pessoas horizontalmente equivalentes. Alguns autores fazem a diferenciação entre comunicação lateral e diagonal, em que a lateral diz respeito à comunicação entre indivíduos ou departamentos diferentes, pertencentes ao mesmo nível hierárquico, e a diagonal relacionada a níveis hierárquicos diferentes. Para que possamos ter uma comunicação eficaz, temos de saber escolher o canal correto para a mensagem ser enviada. Os canais apresentam vantagens e desvantagens e devem ser escolhidos de acordo com alguns critérios, como o público envolvido e o tipo de mensagem a ser enviada. Se é uma mensagem rotineira, por exemplo, ou precisa alcançar um número grande de pessoas dispersas, devemos escolher um canal de baixa riqueza. Já quando a mensagem é muito importante ou quando precisamos ter certeza de que a pessoa compreendeu a mensagem, devemos escolher um canal de alta riqueza. As vantagens dos canais menos ricos são: atinge um número grande de pessoas, a comunicação fica registrada e pode ser reenviada da mesma forma, pode ser planejada antecipadamente em detalhes e é de fácil replicação e distribuição. As principais vantagens dos canais mais ricos são: é muito mais pessoal, é um canal de mão dupla, pois temos uma resposta muito mais rápida do receptor e o feedback é instantâneo. As barreiras na comunicação geralmente variam em sua impenetrabilidade e em seu significado. Os bloqueios totais são raros, de modo que a substância da mensagem geralmente atravessa. O processo envolve duas etapas, que são, primeiro, identificar essas barreiras à comunicação e, em seguida, tomar atitudes para superá-las. As principais barreiras são percepções diferentes. Pessoas com conhecimentos e experiências diferentes costumam perceber o mesmo fenômeno a partir de perspectivas diferentes. O modo como percebemos uma comunicação é influenciado pelas circunstâncias em que ela ocorre. Essa é a barreira mais comum. Diferenças de linguagem, relacionadas a diferenças nas percepções individuais. Para que a mensagem seja adequadamente comunicada, as palavras devem significar a mesma coisa para o emissor e receptor. Por exemplo, se dizemos que algo ocorrerá em breve, esse breve pode ter diferentes entendimentos pelas pessoas. Também devemos considerar as diferenças dos jargões, pois pessoas com interesses ou conhecimentos especializados costumam esquecer que nem todos estão familiarizados com termos específicos. E a globalização, que significa lidar com grandes diferenças de linguagem. O ruído pode ser entendido como qualquer fator que perturbe, confunda ou interfira de outro modo na comunicação. As pessoas aprendem a pôr de lado o ruído, mas às vezes também põem de lado a informação relevante. Por exemplo, utilizar sem distinção o carimbo de urgente, comunicando que tudo tem a mesma urgência. Reações emocionais.
envolvem as emoções, como raiva, medo, vergonha, amor, que influenciam no modo de compreendermos a mensagem dos outros e no modo como influenciamos os outros com nossas mensagens. Por exemplo, quando temos reações defensivas ou agressivas na comunicação. Inconsistência nas comunicações verbais e não verbais. As mensagens que enviamos e recebemos são fortemente influenciadas por fatores não verbais, como os movimentos do corpo, roupas, postura, distância da pessoa com que falamos, gestos, expressões faciais, movimentos dos olhos, contato físico. Por exemplo, dar um bom dia com uma expressão de indiferença. Desconfiança. Depende grande parte da credibilidade atribuída ao emissor. A credibilidade é determinada por vários fatores, como o caráter, a honestidade e se a pessoa é vista como alguém de confiança. Para superarmos as barreiras, a mensagem deve ser explicada de modo a poder ser compreendida por receptores com diferentes visões e experiências. É fundamental então buscar conhecer o background das pessoas com as quais vamos nos comunicar. Para superar as diferenças de linguagem, os significados dos termos não convencionais ou técnicos devem ser explicados em linguagem simples, natural e direta. Assim, é útil pedir para o receptor confirmar ou repetir pontos principais da mensagem e treiná-lo para receber novas terminologias, com modos alternativos de estruturar a mensagem. Superando o ruído. A melhor maneira de lidar é eliminá-lo. Evite ambientes que distraiam e, quando o ruído for inevitável, aumente a clareza e a força da mensagem. Superando reações emocionais. A melhor abordagem é aceitá-las como parte do processo de comunicação e tentar compreendê-las quando causarem problemas, por exemplo, reações agressivas. Superando as inconsistências na comunicação verbal e não verbal. A chave para eliminar é estar consciente delas e evitar o envio de mensagens falsas. Gestos, roupas, postura, expressão facial e outros meios de comunicação não verbal devem concordar com a mensagem. Superando a desconfiança. Pode ser superada pelo processo de longo prazo de criação de confiança. Envolve o reconhecimento da honestidade, justiça e boas intenções de uma pessoa pelos outros. Redundância. Repetir a mensagem ou retransmiti-la de forma diferente compensa o ruído, reduzindo a incerteza na transmissão da mensagem. É sempre mais importante em comunicações orais ou em outras formas perecíveis, por exemplo, quando você vai informar um número de telefone.